Mas olha, gente, ele é uma doença que tem mais de 20 variações e mata milhões de pessoas no mundo todo a cada ano. O câncer assusta, mesmo quando é diagnosticado precocemente. Quando já está num estágio um pouco mais avançado, então, os estragos vão muito além do doente em si. Mas e aí? Você sabe o que realmente é essa doença? Como ela surge, como se desenvolve, como age no organismo? E mais, que tipos de ações nós podemos ter no dia a dia para evitar ter que enfrentá-la? Todas essas perguntas vão ser respondidas agora pela oncologista Denise Lopes Ferreira Machado. Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada a você pelo convite. Olha, a gente tem que falar do câncer realmente, porque assim, antigamente se falava muito em AIDS, que era a que mais matava, mas hoje em dia o câncer... Não sei se a gente pode dizer, é a doença que mais mata? Não, ainda não, Susan, mas em 2014 vai ser. A doença que mais mata ainda é a doença são as doenças cardiovasculares. Mas em 2014 o câncer vai superar. E se a gente pensar, 2014 está aí. E por que isso? 2000 já tem essa previsão? Como assim? Na verdade, é uma previsão, uma estatística. Claro, ela está sujeita a variações, mas é mais ou menos o que a Organização Mundial de Saúde prevê. Né? Isso porque a gente sabe que, na verdade, 70% dos cânceres, essa é a boa notícia, né? São preveníveis ou podem ser diagnosticados precocemente e curados. Então, se a gente fizer uma campanha de âmbito mundial, a gente vai conseguir o mesmo índice de diminuição de mortalidade que a gente conseguiu com as doenças cardiovasculares. Porque o que aconteceu? A cardiovascular diminuiu a incidência e não só a incidência, os tratamentos avançaram e aí, claro, o câncer, com o envelhecimento da população, ele começou a aparecer mais, né? E ficar mais preocupante, mas a boa notícia é que realmente a gente tem como prevenir e diagnosticar precocemente. Vamos começar então com prevenção. De que forma as pessoas podem prevenir? E quando se fala em prevenção, são todos os tipos de câncer? Óbvio, todas as variações? Sim, você bem falou no início, o câncer, né? A dificuldade das pessoas entenderem é que o câncer não é uma doença só, única, né? Até mais de 20, tá, Susan? São mais de 100 tipos com este diagnóstico. Foi o seguinte, a gente tá falando sobre o câncer, né? E a pergunta foi, é verdade que todo mundo tem uma célula cancerígena no seu organismo? Em algumas pessoas ela se desenvolve, em outras não, Denise? Não, isso não é verdadeiro, na verdade isso é um mito, né? Porque o que acontece, na verdade, a gente não nasce com essa célula cancerígena. Com raríssimas exceções de tumores congênitos, que são muito raros, 85% dos tumores malignos, dos cânceres, provém de problemas ambientais. O que são isso? A gente adquire por má qualidade de vida. Tá? Então, assim, você não nasce, só 15% das pessoas tem predisposição hereditária, ou seja, de pai para filho, familiar. Mínimo. A maioria é alterações genéticas que a gente chama pontuais e não ligadas à hereditariedade. Como, por exemplo? Por exemplo, a gente sabe que o hepatocarcinoma, que é um tumor que está começando a aumentar, é um tumor no fígado, né? Ele tem ligação com o vírus da hepatite. Você pode se vacinar contra o vírus da hepatite, isso é prevenível, né? O colo de útero, né, que acomete muitas mulheres ainda, infelizmente. 95% dos cânceres de colo de útero são ligados ao HPV, que é um vírus também que pode ser detectado. Então, você tem maneiras de ou detectar precocemente ou prevenir isso. Pois é, e de que forma a má alimentação vai influenciar, o sedentarismo vai influenciar, como isso vai influenciar? Porque da mesma maneira, né, que eu falei da parte cardiovascular, a gente sabe que a alimentação errada, radicais livres, substâncias tóxicas vão se acumulando tanto no seu intestino, quanto, por exemplo, a obesidade está ligada a um aumento de estrogênio, que está ligado ao aumento de câncer de mama na mulher. Então, assim, são vários fatores e, como eu falei, como são doenças diferentes com o mesmo nome, câncer, então vai depender da doença em si para que cada fator ambiental se desenvolva naquela pessoa. Tipo assim, alguns mitos e verdades. É verdade que o adoçante, o excesso de adoçante pode provocar câncer? Não existe essa comprovação, tá? Eu acho que é preferível a pessoa tentar manter o peso, não, né, evitar a obesidade do que
evitar o adoçante, né? Ok. Como se desenvolve no organismo? O que acontece? Como eu falei, não é uma doença única, né? Certo. Então, assim, o fator inicial é você ter essa alteração que vai levar algum fator externo, ambiental, que vai levar a uma mutação genética. O que é isso? A célula, ela se reproduz para que a gente sempre tenha células o tempo inteiro no nosso organismo normais. Em algum momento, essa mutação, essa duplicação, que é uma fase muito sensível da célula, ela se quebra, ela se altera. Nós temos milhões de fatores de crescimento, fatores de regulação de tumorigênese. Então, esses fatores complexos, que são vários e interligados dentro da célula, fazem com que a célula, em algum momento, possa ficar alterada, diferente da célula normal. Uma célula alterada, se a gente tem outra célula, tipo um vigilante, tipo um gerente de fábrica, que consegue retirar aquela célula e jogar ela no lixo, a gente não vai desenvolver câncer. Mas se além dessas alterações que eu falei, gênicas, existe esse gerente de fábrica vai dormir e não retira essa célula, 1, 2, 100, 200, 100 mil células, aí se você vai desenvolver o tumor. Denise, eu lanço o desafio para a gente voltar a falar sobre isso, certeza. que é muito importante mais. A gente vai abrir telefone para você aí de casa participar. Mas a dica é a seguinte, prevenção sempre. Hábitos de vida saudáveis, que é batata, né? É ali onde a pessoa entra. Obrigada, querida. Obrigada a você pela pelo participação. convite.